Fala comigo, estudante! Mais um episódio do nosso desafio e até aqui nós já percorremos um longo caminho, iniciando agora o capítulo 2 do Evangelho de Marcos. Temos muita revisão. Das 3 passagens que nós temos nesse capítulo, 3 nós já temos conhecimento, então breves comentários aqui para que a gente tenha a nossa memória fresca em relação ao conteúdo que nós veremos agora. Nós temos o episódio do paralítico, que nós já aprendemos, Evangelho de Lucas, só que aqui nós temos um detalhe que Marcos colocou, que não está presente no relato de Lucas. Eram 4 homens. Esse paralítico era um felizardo, ele tinha 4 amigos de verdade. 4 amigos que não focaram nas dificuldades daquela boa obra, daquela necessidade que eles tinham para ajudar o seu amigo que não tinha condições de se locomover até chegar no local onde Jesus estava para ter a possibilidade de ser curado e ter a sua vida transformada. E com o exemplo desses homens que tiveram que mexer no telhado, deu um baita trabalho, uma logística muito complicada, nós precisamos aprender uma lição muito preciosa. Chega de desculpas. Muitas vezes nós temos condições de fazer alguma coisa, algum bem, alguma ajuda para o nosso próximo, para a comunidade cristã, para a nossa igreja local, e nós dizemos: estou sem tempo, estou sem dinheiro, eu não posso, depois eu vejo isso. E vai ficando, até o momento em que passa de hora, muitas vezes a solução chega, não vai ter mais utilidade quando finalmente nós conseguirmos dinheiro, tempo e disponibilidade para fazer. Nós aprendemos aqui essa bela lição de que quem quer dá um jeito, por mais que a gente tenha que entrar pelo telhado, desmanchar tudo para colocar alguém diante de Jesus ou para fazer algum tipo de boa ação, nós precisamos aproveitar as oportunidades. Nessa passagem eu preciso destacar algo que não foi mencionado quando nós vimos ela no Evangelho de Lucas. Jesus nos ensina uma hierarquia sobre o seu ministério. Muitas pessoas, infelizmente, chegam até Jesus em busca de coisas materiais. Elas procuram Jesus em busca de um emprego melhor, de um marido, de uma esposa, de uma cura de alguma doença física e outras diversas bênçãos materiais. Só que aqui Jesus está diante de um homem que nitidamente clamava por algo material, por uma bênção material e física, que era a cura da sua deficiência. Mas observe que Jesus inicia aquele processo de misericórdia, de bondade, de derramamento de poder com o quê? Com uma necessidade espiritual que aquele homem tinha. Jesus, diante daquele paralítico, não diz primeiramente: levanta e anda, você está curado. Ele diz: os seus pecados estão perdoados. E aqui nós entendemos essa ordem de prioridades daquilo que faz parte do ministério de Jesus. Essa hierarquia está presente aqui. Primeiro, a sua ênfase, o seu foco é a alma, é o espiritual, é aquilo que vai ter impacto eterno nas nossas vidas. E por isso ele diz: perdoados estão os seus pecados. Depois disso, eu não sei se esse detalhe te chamou a atenção, mas as pessoas os religiosos começam a murmurar entre si, falando: como assim? Que autoridade esse homem tem para perdoar pecados? E Jesus, tecnicamente, já tinha terminado o seu atendimento com aquele homem, apenas cuidando da sua alma, apenas cuidando do espiritual. E aí ele responde: olha, para que vocês saibam que eu tenho autoridade, levante e anda. Isso nos dá uma ideia de que talvez, se aquelas pessoas não estivessem ali e se elas não estivessem questionando o poder e a autoridade de Jesus, talvez aquele paralítico nem tivesse sido curado. Isso é só um pensamento bem aleatório aqui, mas para que a gente reflita sobre essa lista de prioridades, para que nós não nos distraiamos com coisas terrenas, com coisas passageiras, enquanto talvez o principal ainda não foi resolvido. Não é que seja errado nós orarmos por coisas materiais, mas aqui nós vemos essa ordem que na mente de Jesus é a que faz sentido, é a correta, é a que mais nos beneficia. Depois disso,
ele cura finalmente aquele homem. E eu pergunto para você, é um ponto de reflexão nesse momento, por que você tem buscado Jesus? Quais são as suas intenções? Por que semanalmente você vai à igreja? Por que você entrou nesse desafio? Quais são as suas intenções em ter proximidade com Jesus? Você visa coisas materiais, bênçãos materiais, ou a sua ênfase está em questões espirituais, no seu desenvolvimento ético, moral, na sua fé, em questões que não são palpáveis e que talvez não terão tanto impacto agora na nossa existência terrena, mas mais na eternidade? O que é que você busca? Por que você está buscando Jesus? É uma pergunta que nós precisamos fazer rotineiramente, para que de nenhuma maneira nosso coração trabalhe com posições erradas em relação a essa proximidade que nós buscamos ter com Jesus. Primeira passagem, uma revisão, algo que nós já conhecemos, mas fica aí esses detalhes adicionais para a nossa meditação. Segunda revisão é o chamado de Levi, Mateus, um dos 12 discípulos, o que escreveu o Evangelho de Mateus. E aqui nós só vamos nos lembrar que Jesus diz: eu vim para os doentes, os que estão sadios não precisam de médico. Mais uma vez, fazendo uma analogia, e nós aprendemos de uma forma muito clara que aquele indivíduo que não se reconhece enfermo, doente, jamais procurará ajuda, jamais procurará cura, algum remédio para a sua condição espiritual de pecado. Então, o primeiro passo para que nós possamos acessar a salvação é ter esse reconhecimento de quem nós somos, o quão baixo nós somos, o quão perdidos, perversos, medíocres, impotentes e incapazes de fazer qualquer aproximação genuína, verdadeira e que vá chamar a atenção de Deus. Nada que nós façamos pode nos aproximar dele, pode nos conceder salvação. O primeiro passo é esse reconhecimento e vale a pena lembrar esse detalhe. Terceiro episódio, também uma revisão aqui, falando novamente aquele episódio sobre o jejum. E Jesus diz: jejum não combina com a presença do noivo. Eu estou aqui agora entre os meus discípulos, é momento de festejar, de se alegrar, de sorrir. Quando eu for embora, aí sim, eles terão que enfrentar momentos dolorosos, de tristeza, de dor, de sofrimento. Aí sim nós podemos pensar na questão do jejum. Ele menciona a questão do remendo na roupa e dos odres novos e velhos de vinho, e nós aprendemos na vez que nós já tratamos essa passagem, que Jesus não veio para reformar uma religião pré-existente, ele veio para apresentar algo completamente novo, algo inédito que a humanidade não conhecia ainda. Esse é o Evangelho. Quarto episódio é algo novo que nós ainda não tivemos contato. Essa passagem mostra que a perseguição contra Jesus continuava. E aqui, depois que nós vimos que os religiosos não queriam que aquele paralítico ali do tanque de Betesda carregasse no sábado a sua maca, agora também eles não queriam que os discípulos de Jesus comessem, não se alimentassem no sábado. E nós vemos aqui o quanto longe eles chegaram na sua religiosidade, na sua hipocrisia. Jesus aqui belamente nos ensina que a teologia por detrás da instituição da guarda do sábado proposta para os judeus tinha a ver com o homem, era um benefício para o homem. O valor estava no ser humano e não no dia da semana em si mesmo. O foco de ter esse dia separado na agenda dos judeus era que o homem, a humanidade como um todo, as pessoas que faziam parte do povo judeu, tivessem um dia de descanso, que não trabalhasse, que descansasse, se desligasse, e também tivessem um tempo específico de comunhão com Deus para estreitar os laços. O foco era no bem-estar do homem e não no sábado em si mesmo. Essa é a doutrina que Jesus ensina aqui. E fazer então desta bênção que foi a instituição do sábado para normatizar e colocar uma regra ali para que as pessoas não trabalhassem, né, na escala 7x7, eu acredito que nem é assim que chama, mas trabalhando diretão, sem parar, todos os dias da semana, ele institui isso.
fazer então dessa bênção algo ruim, que era o que os religiosos estavam propondo. Vocês não podem nem colher espigas de milho para comer. Eu sei que vocês estão com fome, mas isso é trabalho. Então vocês morram de fome aí, mas guardem o sábado. Isso era um absurdo. Isso prejudicaria o homem. O sábado, a guarda do sábado aqui, tão extrema nesse sentido, seria um prejuízo para aqueles discípulos. Então Jesus está dizendo, nesse caso, passar fome, é isso? É essa a proposta de vocês? Isso é um erro de percepção, um erro na interpretação de qual o motivo de que a instituição da guarda do sábado foi promovida no Antigo Testamento. E Jesus utiliza aqui uma ilustração como exemplo para defender o seu argumento. Uma cerimônia, um ritual que acontecia no Antigo Testamento, chamado proposição, contava com pães que eram feitos de uma forma especial, separados, consagrados para serem oferecidos nesse ritual, não deveriam ser comidos por qualquer pessoa. Só que Davi, fugindo de Saul, você talvez se lembra desse episódio, quando o Davi é nomeado para ser o próximo rei, Saul não aceita isso, começa uma caçada violenta para matar ele, para continuar o seu reinado. Então Davi chega faminto na casa de um sacerdote, e o que o sacerdote faz? Poxa, Davi, você está com muita fome, né? Você está capengando. A única coisa que a gente tem é o pão da preposição. Então eu vou compartilhar com você isso, porque é uma questão de vida ou morte. Você precisa se alimentar. E como ele estava se escondendo, ele não podia ir em qualquer padaria, se é que você me entende. Nesse caso, não foi atribuído como um pecado essa ação de Davi de comer esse pão que tinha esse simbolismo de algo sagrado e consagrado para esse ritual propriamente dito. O princípio aqui, então, que Jesus está ensinando é que a regra não pode sobrepor o princípio da vida, do bem-estar da nossa raça, do homem, da mulher e por assim dizer. Então era tolice, era um erro de interpretação, aquela imposição que os religiosos estavam colocando sobre os discípulos de Jesus quando eles disseram, eles precisam parar de colher espigas. Eles são uns rebeldes, não estão seguindo a lei. Jesus diz, vocês não entenderam o propósito desta instituição. Um parêntese aqui é que nós, como cristãos, que não somos judeus, não temos esse dever de guardarmos o sábado. Mas nós vamos falar disso quando textos que tratam especificamente desse detalhe com mais profundidade chegar. Que Deus nos abençoe na continuidade do nosso desafio.